Muito bem. Muitos teólogos, eles foram atraídos de uma forma muito forte, até estranha, não é? Pelo que Kant pensava e consideraram como Kant tendo razão fundamental naquilo que ele dizia. E esses teólogos, eles pensavam e até mesmo pensam, né, que a teologia deve aceitar os princípios, esses elementos fundamentais da filosofia de Kant, né? E um bom exemplo disso foi o que aconteceu com um teólogo chamado Gordon Kaufman, né? E ele, por muitos anos, professor de teologia na Faculdade de Estudos Religiosos da Universidade de Harvard. E ele escreveu um livro, Deus, o Problema. E ele coloca as coisas da seguinte forma: o problema central do discurso teológico não compartilhado com qualquer outro jogo de linguagem é o significado do termo Deus. Deus suscita problemas especiais de significado porque é um nome que, por definição, se refere a uma realidade transcendente à experiência e, assim, não localizável em seu interior. Veja que só nesse trecho a gente percebe o que está por trás dessa forma de pensamento, né? Que é Immanuel Kant com a ideia dele de que Deus é inalcançável e inatingível, né? Então nós temos justamente essa análise dele que considera o termo Deus, né? Não propriamente, né, a forma como ele propõe, né, a partir de então, não considerar o nome Deus como se ele tivesse uma referência a uma pessoa, né, onisciente, onipotente, perfeitamente boa. Em vez disso, nós deveríamos tomar o nome e o termo Deus simplesmente como um símbolo de atividade cósmica no processo histórico, em termos de um nome representativo, né? Então, na verdade, isso é propriamente o pensamento de Kant. Porque para Kant, Deus era apenas uma representação pela qual nós não tínhamos nenhum tipo de acesso e nenhum tipo de conhecimento, né? Então, a questão aqui, então, que nos impõe agora aspectos propriamente teológicos, né, é que Deus é tão sublime, está tão acima de nós, com a, com a nossa mente insignificante e limitada, que nós não podemos esperar compreendê-lo, né? Então, é esse o aspecto e é esse o ponto, né? Como consequência da ideia iluminista, né? Ah, então, veja que esse aspecto é um aspecto que nós encontramos aqui, né? E que devemos discutir de uma forma bem objetiva, né? Esse tipo de sugestão, né? Que Deus estaria entre as coisas, que são coisas em si mesmas, nós não somos capazes de pensar sobre Deus, né? E esse conhecimento é um conhecimento que nós não podemos de fato ter sobre ele, né? Então veja, nós podemos aqui levantar a seguinte questão, né? Será que Kant estava certo? Será que essa teologia que vem desse processo da influência forte do iluminismo, será que ela tem razão? Essa é a grande questão, né? Por que cogitar a incapacidade de ter o conhecimento a respeito da realidade das coisas como de Deus?
Por que negar um conhecimento que a gente pode chamar aqui um conhecimento a priori, né? Aquele conhecimento que é um conhecimento inato, é um conhecimento pelo qual nós já nascemos com ele, né? Deus não poderia ter nos criado e nos dado a capacidade para isso, né? Então essas são algumas questões que nós devemos colocar aqui, né? Seguindo o texto, né, do Plantinga, que nos coloca de forma simples, introdutória, justamente essas coisas, né? Ele diz assim, ó, é difícil ver por que razão ele não poderia criar pessoas assim. Além disso, Deus não poderia criar seres capazes de conhecer verdades importantes sobre si mesmo. E não poderíamos ser essas criaturas. Mais uma vez, é difícil enxergar o motivo da não existência dessas criaturas e por que não poderíamos sê-las. Aqui é difícil ver a razão para essa sugestão grandiosa de que nós não podemos nem mesmo pensar a respeito de Deus. A grande questão que o Plantinga coloca aqui de forma tão simples, mas tão simples que às vezes a gente passa desapercebido, né? Porque a alegação de Kant é que nós somos seres tão limitados e Deus é um ser tão grandioso que é impossível que nós possamos conhecer alguma coisa de Deus. Então, Kant ele é um tipo de agnóstico, né? Ele fala da impossibilidade de conhecer a Deus, o agnosticismo na esfera da religiosidade, da crença em Deus. E aí, o contra-argumento do Plantinga é dizer o seguinte, mas por que eu tenho que aceitar que é impossível para nós, como seres humanos, conhecer a Deus? Se Deus existe, se Ele é todo-poderoso e Ele nos criou, Ele não poderia ter nos criado com a capacidade de conhecê-lo? Que mesmo com a nossa limitação, não teria elementos dispostos em nós de tal maneira que nos acessasse a esse conhecimento relacionado a Deus? E é justamente aqui esse ponto, e ele é fundamental. Por que a gente tem que aceitar esse argumento de que é impossível, né? Então, além disso, ele aponta aqui para um elemento contraditório dentro do argumento de Kant. Se nós não podemos pensar a respeito de Deus, então nós não podemos pensar a respeito dele, né? Portanto, não podemos fazer asserções a seu respeito, incluindo-se as asserções que versam sobre a impossibilidade de pensar a respeito dele, né? Asserções aqui é um tipo de afirmação das coisas que nós fazemos em relação a Deus. Se nós não podemos, nós não faríamos, mas nós fazemos. Há conceitos que nós temos que são conceitos importantes em relação a Deus. Por exemplo, quando nós atribuímos a soberania a Deus, quando nós atribuímos a eternidade a Deus, quando nós atribuímos a imutabilidade de Deus, a invisibilidade dele, são pressupostos anteriores, né? E aí ele diz, a asserção de que não podemos pensar a respeito de Deus, Deus é tal que não se pode cogitar sobre o seu ser, é obviamente uma asserção a respeito de Deus. E se não podemos pensar a respeito de Deus, então não podemos dizer a respeito dele o que pensar a respeito dele. Parece ser confuso, mas a questão aqui que ele quer chegar, que isso não é verdadeiro, porque existem coisas a respeito das quais nós podemos falar a respeito de Deus, né? Então, a questão é que, segundo o Plantinga, né, há uma fraqueza do argumento para a conclusão de que Deus se encontra além da nossa compreensão conceitual. Que, sendo tal que nós não podemos pensar ou falar a respeito dele. Isso não é verdade, né? Dado o fato de que essa perspectiva é contraditória.
e destrói a si mesma, porque ela já está falando a respeito de Deus, de quem Ele é, da nossa compreensão que se dá de um ser imenso, grandioso, invisível, um Deus que não se pode perscrutar, não é? Então parece que o melhor a fazer até esse momento é rejeitar essa ideia e esse pressuposto, né? E esses aspectos são aspectos aqui que nós podemos observar. Essa contradição é uma contradição que é muito fácil de cair nela, né? Quando você usa esses termos, né? Do impossível, né? Por exemplo, é impossível comunicar qualquer coisa. Como é que é impossível comunicar qualquer coisa se eu já estou comunicando que é impossível comunicar qualquer coisa? Então, essas são as questões da contradição.